falar conosco, que a sua palavra diz, onde há 2 ou 3 reunidos, o teu Espírito é presente no meio de nós. E hoje, Senhor, não vai ser diferente, porque bênçãos iremos receber através da tua palavra. Porque é o Senhor que faz, é o Senhor que faz, é o Senhor que está à frente de tudo. Senhor, fale conosco mais uma vez. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor para todas. Fiquei feliz que eu mandei o link para a Silene e ela rapidinho apareceu. Deus abençoe. E a irmã Juliana também, que eu coloquei. A paz do Senhor. Missionária Erika Kézia, a gente está sempre se falando. Que o Senhor abençoe e veja você. Então, aí, quando eu entrei aqui, Kézia falou, o mistério hoje é com você. Eu falei assim, não era não, né? Mas a nossa irmã que estava escalada, ela se embaraçou um pouquinho, né? No final nós estaremos orando por ela. E aí ontem eu resolvendo com Kézia o que seria do dia de hoje, né? Aí ficou para mim. E eu ainda perguntei para ela se eu poderia ir para o Novo Testamento, né? Porque eu não estava muito bem, assim, por dentro de que a gente poderia ir para o Novo, se a gente estava seguindo uma ordem. E aí ela me falou, não tem problema, pode ir para o Novo. Só que eu fui para o Novo, né? No meu entendimento, né? Eu falaria de um personagem que eu gosto do Novo Testamento. Mas aí eu resolvi dar uma lida assim, no nome de vários personagens da Bíblia. E quando eu passei pelo nome desse personagem, na hora eu quis falar sobre ele, né? Que às vezes são tantos que a gente não consegue lembrar. Mas quando eu vi o nome dele, numa lista de nomes de personagens bíblicos, eu quis falar sobre ele. E à medida que eu fui, né, estudando um pouquinho, na correria, né, na última hora, eu fui entendendo ali algumas coisas a respeito do cuidado de Deus. Então eu intitulei o nosso estudo de hoje, a história desse personagem exalta o cuidado de Deus mesmo nas adversidades. Então é muito fácil a gente sentir o cuidado de Deus quando tudo vai bem. Tem uma casa, Deus cuidou de mim e me deu. Tem um carro, Deus cuidou de mim e me deu. Tem uma família, Deus cuidou de mim e me deu. Então, nas coisas boas é fácil a gente ver o cuidado de Deus. Mas todo ser humano, né, tem a falha de duvidar muitas vezes do cuidado de Deus na hora da adversidade, né? Então esse personagem, ele traz para mim essa evidência, né? E eu peço a Deus que eu consiga passar isso para as irmãs. Nós vamos começar lendo Salmos 27, Salmos 27, 10. Se você não puder ler, anota, para você ficar lendo depois. Salmo 27, 10. E a seguir, nós estaremos lendo Isaías 49, 15. Salmo 27, 10 e Isaías 49, 15. Amém? Salmo 27, 10 diz assim. Salmo, Pai Senhor Gorete. Salmo 27, 10 diz assim. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria e não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Esses dois versículos, eles trazem bem nítidos o cuidado de Deus mesmo para aqueles que estão ou que se sentem esquecidos, abandonados em uma situação de aflição, de angústia, de adversidade. O Senhor não esquece
de ninguém. Então, nosso personagem de hoje é Mefibosete. E nós conhecemos mais ou menos assim, né? Porque a gente só consegue conhecer quando a gente para estudar e se aprofunda na história. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e Saul era rei. Então, Mefibosete, ele era um nobre, né? Ao nascer. Lá em 2 Samuel, deixa eu ver aqui, em 1 Samuel, no capítulo 20, a partir do versículo 14, Jonatas e Davi conversando e tentando se livrar da perseguição de Saul. Eles eram muito amigos, né? Jonatas e Davi. Era uma amizade que é aquela lá de Provérbios. Em todo tempo é um amigo, no tempo de angústia nasce um irmão. E ali estava um momento de angústia para Davi e Jonatas e ele tentando articular, né, uma forma de Davi se livrar. Nessa conversa eles fazem uma aliança. E nessa aliança eles prometem cuidar da descendência um do outro caso um deles viesse a morrer. Então Davi faz essa promessa para Jonatas, da mesma forma que se Davi morresse, Jonatas com certeza cuidaria da descendência de Davi. E a gente vai para 2 Samuel, no capítulo 4, que é onde a gente encontra a história de Mefibosete, dizendo assim, 2 Samuel 4:4 diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Aí na frente vem explicando como que ele ficou aleijado. Ele era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas tiveram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que ela, se apressando, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Então Mefibosete nasce na nobreza, porque ele era neto de rei, mas o fato dele ser neto de rei, o fato dele estar envolvido numa família, digamos assim, que tinha o poder, não o livrou da adversidade. A palavra do Senhor nos diz que uns podem confiar em carros, outros confiam em cavalos, mas nós devemos confiar em Deus, porque todo o poder humano não é suficiente para nos livrar das adversidades. E ali com Mefibosete foi assim que aconteceu. Ele, a sua ama, né, a sua babá, e isso me faz acreditar que ele já não tinha mãe, porque o contexto não fala. E a sua mãe o pegou, né? E a sua mãe também morreu. O contexto fala: morreu seu pai e morreu seu avô na batalha. E ali naquele momento, né, que deveria estar um tumulto muito grande dos inimigos tentando invadir e tentando destruir a cidade ali de Saul, ela foge com ele. Só que nessa fuga, vocês imaginam, né, não é fácil correr com uma criança de 5 anos no colo. E ali ela pode ter tropeçado, pode ter um nervosismo, ali ela caiu, ela deixou o menino cair, e esse menino machuca as pernas de calejado. E ela pega essa criança e foge para um lugar chamado Lodebar, que é a terra de dor e sofrimento. Então, o início de Mefibosete é o seguinte: nasceu na nobreza, mas não permaneceu nela. Nasceu bem, mas rapidamente ficou mal, né? Nasceu na bonança, mas rapidamente entrou na adversidade e foi esquecido e passou a viver em lugar de dor e sofrimento. E aí eu começo a pensar, né, nas circunstâncias das nossas vidas e da vida de muitas pessoas que nós podemos ouvir testemunhos
que parece que está começando bem um projeto e de repente tudo vira de cabeça para baixo e entra num momento de adversidade e de angústia, de aflição, e aí nós lembramos de Mefibosete e entendemos que nem todo começo é de glória, nem todo começo é de sucesso, nem todo começo é bom. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Tem casamento e o começo não é bom. Tem emprego que o começo não é bom. Tem vida familiar que a criança já nasce e o começo não é bom. Tem ministério que o começo não é bom. Ao ponto da gente pensar, não é para mim, não devo ir, não vou fazer, não vou ficar. Quantas vezes nós somos chamadas a um ministério e já ali no início a gente enfrenta a adversidade. E a nossa vontade é fazer o quê? É fugir e ficar em lugar de esquecimento. E a gente pensa, meu lugar é no cantinho, onde ninguém me vê. Porque se me virem, eu estou sendo perseguido, estou no meio da batalha. Se me virem, vão me destruir, né? Vão querer me derrubar, vão me maltratar. E não é novidade dizer que isso acontece na igreja também. Porque a igreja é um lugar de seres humanos com falhas emocionais, psicológicas e dependentes também do cuidado de Deus. Então, não se assuste se no início de um ministério você for perseguido. Se no início de um ministério de algo que Deus te deu para fazer e você vai fazer, você é maltratado ou você ouve palavras que te machucam e aí você sente vontade de fugir, como aquela babá fugiu como Mefibosete e ficar em lugar de esquecimento. Mas tudo tem um tempo, né? E Mefibosete fica em Lodebar e depois de um tempo, Davi se lembra daquela aliança que ele fez lá atrás e ele chama um homem chamado Ziba, que conhecia toda a trajetória e conhecia a descendência, e pergunta se havia alguém ainda na família de Jonas a quem ele pudesse fazer o bem, a quem ele pudesse beneficiar. E Ziba fala que Mefibosete ainda estava vivendo em Lodebar e diz que ele é aleijado de ambos os pés, e certamente ele conta a história de como ele ficou aleijado, e Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete é encontrado por Ziba, vem para o palácio e passa a viver ali. E aí nessa história, de um começo ruim, mas de um fim diferente daquilo que poderia ser imaginado, porque era como se ele fosse um mendigo vivendo na sarjeta e de repente o rei manda chamar o mendigo para viver no palácio, para se assentar à mesa com ele. Por quê? Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui para vocês. Eu marquei alguns versículos, mas na hora eu fico meio perdida. Então, deixa eu ver aqui. Em 2 Samuel, no capítulo 9, a partir daqui, conta a história de como Davi se lembra do pacto que ele havia feito com Jonatas, manda chamar Mefibosete para o palácio. No versículo 7 do capítulo 9 diz assim: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas. E eu fiquei pensando, sabe o que, irmã? Nas orações de quem muito nos amou. E orações, elas não se perdem. Alguns dias atrás eu estive pensando nisso e eu orei a Deus pela minha família. E
eu trouxe a memória de Deus, mas Deus não se esquece. Só que algumas coisas é necessário a gente falar. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor lembra das orações da minha mãe. Eu falei para Deus assim, se as minhas orações não puderem ser atendidas pelo Senhor, que o Senhor atenda às orações da minha mãe. Porque a oração não fica perdida. E muitas vezes a gente pode ouvir testemunhos, né, de pessoas que a mãe morreu orando pela salvação dos filhos, mas não viu a salvação dos filhos. Mas os filhos foram salvos. Por quê? Porque Deus não atendeu a oração enquanto a mãe estava viva, mas Ele atendeu no tempo determinado por Ele, que havia um propósito de salvação. Lá na igreja tem uma irmã que ela sempre conta. A minha mãe, todas as vezes que entrava na igreja, orava pela nossa salvação. E ela era desviada. E hoje ela é uma irmã firme na presença do Senhor. E ela sabe que ela está ali. Ela e muitos irmãos dela já voltaram para o Senhor. A mãe dela não viu. Mas eu digo que oração não morre. Quem morre é a gente. Mas a nossa oração, a nossa intercessão, ela não é levada para o trono, ela não é levada diante de Deus. Então ela não morre só porque a gente deixa de decidir. E no tempo certo Deus atende a oração. Então aqui, quando Davi fala da Mefibosete, é por amor de Jonatas. Jonatas já não existia mais. Mas aquela aliança permanecia no coração de Davi. A aliança que eu fizer com Deus a respeito dos meus filhos. A aliança que você fizer com Deus a respeito da tua descendência. A aliança que a gente fizer com Deus a respeito dos nossos descendentes, filhos, netos que virão da nossa família, irmãos, não importa quem seja. Faça uma aliança de entregar nas mãos de Deus por salvação. Porque a aliança permanece. Nós morremos porque nós somos perecíveis. Mas aquilo que nós entregamos a Deus permanece nas mãos dele. E foi por causa dessa aliança do passado que Jonatas já não existia mais. Mas foi por essa aliança que Davi se lembrou de Mefibosete. Então as nossas orações, elas têm um peso valioso na presença de Deus. E são permanentes as nossas petições, a nossa gratidão, nossas confissões. Nada passa e nada termina na presença de Deus. E eu queria chamar a nossa atenção para isso, porque às vezes a gente só está lendo ali por cima e não presta atenção nos detalhes. Mas olha que coisa linda. Uma aliança que permaneceu e fez e trouxe, né, a restauração para a vida de Mefibosete cada vez, depois de muito tempo. E aí, irmãs, Davi chama Mefibosete e traz para eles a restauração. Eu aprendo nessa lição, da história de Mefibosete, eu aprendo algumas lições que eu vou compartilhar com as irmãs. A primeira diz que o período da dor e do choro é passageiro. Em Salmos, no capítulo 30, no versículo 5, Salmo 30, versículo 5, diz assim: no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, por mais que hoje você possa estar vivendo um período difícil, por mais que Mefibosete tenha vivido um período de adversidade, aflição, angústia, sabe-se lá o que se passava pela cabeça daquele menino, porque certamente ele cresceu em Lodebar ouvindo a história dos seus pais. E ele deve ter aprendido: meu pai era um príncipe, o meu avô era um rei, e hoje eu sou um mendigo vivendo na sarjeta. E o que se passava pela cabeça de Mefibosete?
Será que havia ali alguma esperança? Certamente houve muitas noites de choro, de lamento pelo que se havia perdido, mas nós aprendemos que, com o cuidado de Deus em todas as situações da nossa vida, o cuidado de Deus na minha adversidade, e vai chegar um determinado momento que vai encerrar o tempo do choro para vir o tempo da alegria. Eu também aprendo que no tempo de Deus é que vem a restauração. Mefibosete passou todo aquele tempo esquecido. Mas no tempo determinado por Deus, Deus faz um estrago e traz à memória de Davi o nome Jonatas, traz à memória de Davi a aliança, e ele se preocupa em fazer o bem à descendência de Jonatas, e chega a Mefibosete. No tempo de Deus tudo é restaurado. Nós muitas vezes pensamos que não tem mais jeito, não tem mais solução. Quantas vezes a gente olha para uma circunstância da nossa vida e a gente acha que acabou. Quantas vezes nós olhamos para uma circunstância dentro da nossa família e a gente acha que não tem mais jeito, que está perdido, no meio da nossa vizinhança, no meio da comunidade que a gente vive, no nosso emprego, e a gente perde a esperança. Mas através do que nós estamos aprendendo hoje, a esperança ela deve permanecer. Porque Deus tem um tempo determinado para tudo, inclusive para restaurar. Restaurar casamento, restaurar família, restaurar emprego, restaurar a saúde, restaurar a vida financeira, restaurar o psicológico e emocional. Há um tempo. E todo o tempo, eu acredito e vou mostrar para vocês no final, que esse tempo que Mefibosete passou ali em Lodebar fez uma grande diferença para quem ele seria no futuro. Foi um tempo de dor, foi um tempo de lágrimas, mas foi um tempo de aprendizado. E fez com que ele se tornasse uma pessoa boa, melhor. Será que, vivendo no palácio, ele seria humilde ou ele seria exaltado por ser neto do rei? Será que, vivendo no palácio, ele seria soberbo? Né? Como será que ele trataria os servos? Então, são coisas que só Deus conhece. Mas quando a gente para pensar, muitas vezes Deus tira a gente do lugar de exaltação para a gente aprender a ser humilde. Na nossa vida, tudo que eu falo, irmã, está relacionado à nossa vida material e à nossa vida espiritual também. Na nossa vida espiritual, nós não somos melhores porque sabemos ministrar a palavra, ou cantar, ou porque profetizamos, ou porque temos dons. Diante de Deus é tudo igual. É só um dom que Ele nos deu. E se a gente ficar soberbo, Ele tira. Ele abate. Na nossa vida material, eu posso ter tudo. Né? Eu vou trabalhar, eu vou conquistar casa, carro, coisas boas. Mas se isso fizer com que eu me exalte, eu já vi muitos casos acontecerem. Perde aquilo que tinha para voltar a ser humilde. Não sei se vocês percebem, tem gente que Deus não permite crescer financeiramente, porque Deus conhece o coração. E Ele sabe, se crescer um pouquinho, fica orgulhoso. Se ficar orgulhoso, perde a salvação. Deus quer que seja salvo. Deus quer proteger ali aquela ovelha para ela ser salva. Então, Ele diz, você não vai se exaltar com isso. Você vai continuar sendo humilde. Viva no pouco, mas nada vai te faltar. Para quê? Para ser humilde. E ali, no terceiro ponto que nós aprendemos, o lugar de sofrimento não é moradia. O lugar de sofrimento é passagem, para ter experiência. E tem aquela frase que diz que deserto não é um lugar permanente. Deserto é passagem, é escola. Quando você for aprovado, Deus tira você do deserto. No caso de Mefibosete, o lugar de sofrimento dele não era a sua moradia. Poderia parecer, para quem conheceu ele ali desde os 5 anos, para quem conviveu com ele durante tanto tempo.
Parecia que ali era o lugar que ele ia viver permanentemente. Mas havia um propósito de Deus, um tempo determinado. E nesse tempo, ele é tirado de Lodebar, ele sai do lugar do esquecimento. Por quê? Porque alguém lembra dele. Sabe que às vezes você pode estar pensando que você está esquecida. Às vezes você está pensando que no meio da sua angústia ninguém está lembrando de você. Mas lá, em alguma casa, em algum quarto, tem alguém intercedendo, falando o teu nome, lembrando de você, para que Deus intervenha nas suas causas e te arranque do lugar do sofrimento. Então aguarda o tempo. No tempo certo, Deus manda carruagem, anjo, leva para o palácio, te coloca sentado à mesa. Porém, há um período determinado por Deus e é um período de aprendizagem. Número 4. Limitações humanas não impedem os propósitos. Mefibosete era aleijado de ambos os pés desde a sua infância. Era uma limitação física? Sim, era uma limitação física. Porém, o que Deus queria fazer na vida de Mefibosete não era pela metade. Deus queria tornar Mefibosete um homem completo. Em 2 Samuel 9:3, é mencionado que Mefibosete era coxo. Em 2 Samuel 9:12, é dito que ele era pai de família. A limitação de Mefibosete não impediu os planos de Deus para a vida dele. O plano de Deus para a vida de Mefibosete era fazer dele um homem honrado, um pai de família. E ele trabalhava, ele cuidava das terras, ele provia para sua família e ainda provia para o rei. Então, por que que eu fico presa nas minhas limitações e não faço, não deixo Deus cumprir os propósitos dele na minha vida? Por que que eu acho que eu não sei falar, Gorete? Porque se quando eu abro a boca, é Deus que me usa. E traz palavras que aquecem os corações de pessoas que estão necessitadas. Por que que eu penso, Sirlene, que a minha oração não tem valor? Se quem transforma orações é o Espírito Santo, é Ele que intercede por nós. Então, por que que eu coloco as minhas limitações acima do poder de Deus? A história de Mefibosete está mostrando que ele era limitado, porém os planos de Deus foram se cumprindo na vida dele. Número 5. Tragédias iniciais não impedem fins vitoriosos. Estamos entendendo que a vida de Mefibosete, imagina uma criança de 5 anos com tanta tragédia na vida. Então era para si. Era para ser tudo bom na vida de Mefibosete, porque ele era neto do rei. Mas logo de início, aos 5 anos de idade, ele enfrenta a primeira tragédia da sua vida. Eu digo a primeira porque ser levado para Lodebar e viver lá mendigando, ele deve ter passado por muitas outras situações de humilhação, de tristeza, de angústia, de choro, de noite sem dormir, de dificuldades, de fome, de frio. Então, o início não determinou o que Deus tinha para fazer no fim. E eu volto a falar, se agora no início, aquilo que Deus deu para fazer, para você fazer, para eu fazer, se está difícil agora, não desiste não. Vai para o lugar de esquecimento, pode ir ali, sabe qual é o lugar de esquecimento melhor para mim, para você? Entrar no quarto, dobrar o joelho, orar e ficar lá esquecida. Esquecida do marido, esquecida dos filhos, esquecida dos irmãos, mas você está lá, sendo lembrada por Deus. Você está lá aos pés do Senhor. O nosso lugar de esquecimento tem que ser esse, onde as pessoas esquecem que a gente está dentro de casa e a gente está ali clamando. O meu momento de esquecimento é agora de manhã, que eu fico sozinha e todos me esquecem. Então eu posso falar com Deus, eu posso fazer meu devocional, eu posso ter o meu momento
e eu posso apresentar a Deus as minhas dificuldades. No lugar do esquecimento, lá em Lodebar, Mefibosete certamente apresentava para Deus as suas dificuldades. E aí, lá em Eclesiastes, no versículo 7 e 8, diz que o fim das coisas é melhor que o começo. Então, o fim pode ser ruim. Talvez por uma escolha errada, o casamento começou mais ou menos, né? Mas nas mãos de Deus, no tempo de Deus, vem a melhora, vem a vitória, vem a harmonia no lar, vem o bom convívio, vem o entendimento. Talvez você tenha começado no emprego e o início não foi muito bom. Deixa passar o tempo e fica aos pés do Senhor, no teu lugar de esquecimento, lembrado somente por Ele. Porque no tempo certo Deus vai colocando tudo no lugar. Você vai sabendo como administrar o seu tempo, os seus afazeres. Às vezes a gente começa o dia tão mal, né? E a gente fica ali clamando ao Senhor. Tudo que você faz, você fala, Deus tem misericórdia. Que dia é esse? Não tem aquela expressão, ó dia, né? Porque o dia não tá bom. Mas no final você pode agradecer a Deus porque Ele foi mudando o rumo do seu dia e as coisas foram sendo colocadas no seu lugar e você termina o dia bem. E dentre outras coisas da nossa vida, começar uma faxina é muito ruim, mas quando você termina não é uma sensação muito melhor. Começar uma caminhada é ruim, mas quando você chega em casa, sensação de dever cumprido, tá pago, ou glória, a sensação não é muito melhor. Então pensem nisso, irmão. O início de alguma circunstância na nossa vida pode ser ruim, mas o final é garantido somente por Deus. O sucesso, né, da nossa trajetória é garantido somente pelo Espírito Santo de Deus. Agora, a história de Mefibosete, a gente pensa que termina aqui, não. Lá na frente, em 2 Samuel 16, no versículo 4, Ziba, aquele mesmo que falou, Mefibosete está lá em Lodebar. E aí Davi manda chamar atrás. Aí Ziba faz o quê? Vê que Mefibosete agora herdou todas as coisas que a ele pertenciam por direito, por ele ser neto do rei. Tudo foi restaurado na vida dele, inclusive as riquezas. Ziba enche os olhos de inveja, de ciúme. Ziba arma uma traição. Aí faz Davi pensar que Mefibosete é um traidor. Davi tira tudo de Mefibosete e dá para Ziba. E aí, nossa, mas que final feliz é esse, né? Aí lá, em 2 Samuel 19:30, Mefibosete, tem a oportunidade de explicar para Davi tudo o que aconteceu. Ele fala, olha, Ziba armou uma traição para mim, porque ele queria ficar com tudo que era meu, e ele dá todas as explicações e ele consegue provar que foi uma traição. E Davi, eu não sei por que cargas d'água que ele não devolve tudo para Mefibosete, mas ele fala assim, talvez porque ele achasse que em algumas circunstâncias Ziba também era leal para ele. E ele fala assim, 2 Samuel 19:30, diz assim, e disse o rei, porque ainda, ele fala com Mefibosete, depois que Mefibosete explica tudo para ele, conforme aconteceu, ele foi traído, foi uma emboscada, porque Ziba queria tudo que era dele, e Davi fala assim, por que você ainda me fala desses negócios? Já te disse, você e Ziba vão repartir todas as terras, ou seja, você e Ziba vão dividir as riquezas. E aí Mefibosete, no versículo 30, diz, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. A preocupação de Mefibosete era estar na presença do rei. Aleluia. Glória a Deus. A preocupação de Mefibosete não era
as riquezas que ele havia herdado, porque ele já havia vivido muito tempo sem nada. Estar na presença do rei era tudo. Ziba queria os bens materiais, ele queria estar na presença do rei. E às vezes a gente fica pegado com coisas materiais mesmo. Né? Mas isso é meu. E os cargos? Esse cargo é meu, isso é para eu fazer. Se preocupe em estar na presença do rei, que eu me preocupe somente em estar na presença do rei. Que eu valorize o fato do rei ter se lembrado de mim, ter me colocado à sua mesa. Esse deve ser o verdadeiro valor de estar na casa de Deus, na presença de Deus, de servir a Deus. Não se preocupe se aquilo que você pensava que ia vir à tua mão não veio. Se aquele trabalho que você imaginou às vezes, irmã, nós que somos, assim, eu sou ativa na igreja, que é também, missionária também, e a gente sabe que às vezes a gente idealiza já os projetos, né? Porque a gente sabe que se a gente fizer daquela forma vai dar certo, né? Vai cooperar para o reino de Deus. A gente sabe, porque a gente está acostumado a trabalhar, né? Ou com uma apresentação, com teatro, com louvor, alguma coisa ali para festividade. A gente é ativa nessa parte. E aí, vem alguém, tira de você, ou fala assim, isso daí não dá para fazer agora não. E a gente tem que obedecer, porque a gente tem que obedecer a liderança. Mas já estava idealizado no nosso coração, na nossa mente. Mas não dá para fazer agora, não é para fazer agora, não vai fazer agora. E aí você vai ficar triste por isso? Não, importe-se em estar na presença do rei. O momento certo de realizar aquilo que você idealizou vai chegar. O que Deus quer, que você esteja na presença dele. E o que eu preciso desejar é estar na presença do rei. Independente do que eu tenho, independente do que eu possuo, se eu tenho muito, se eu tenho pouco, se me tiraram, se me traíram, não importa. O que importa é eu ficar feliz, é eu estar realizada. A realização do crente é estar na presença de Deus, independente das circunstâncias. Mefibosete começou com tudo, passou a vida sem nada, depois ele teve tudo, depois ele ficou sem nada de novo. Mas ainda assim, o fim foi melhor que o começo, porque ele sabia do valor de estar na presença do rei. Quando eu e você aprendermos que o mais importante é estar na presença do rei, é conseguir um lugar à mesa com o rei, quando a gente aprender isso, nada mais vai importar. Se eu vou perder, se eu vou ganhar, se eu vou ter, se eu deixei de ter, se me tiraram, nada disso vai importar. Porque mais importante, irmãs, muitas vezes, é a gente perder aquilo que a gente pensa que é bom, que tem muito valor, para ganhar a presença de Deus. É isso que importa. É isso que eu quero deixar para as irmãs. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, eu espero que tenha trazido um entendimento no coração de cada um de vocês. Amém. Amém, graças a Deus. Com certeza, muito recebemos da parte do Senhor nesta manhã. O melhor lugar é na presença do Rei. Amém? O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Nós estamos vendo aí um mundo em caos, previsões terríveis por todo mundo afora, mas o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas têm decidido, vou embora do país, vou mudar para o estado tal, vou embora para a cidade tal, vou mudar daqui porque o Brasil vai afundar, o Brasil vai acontecer isso. Gente, o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Amém? Então, estando no centro da vontade de Deus, você vai ser guardado, você vai ser honrado e nada vai te faltar. O Senhor vai sustentar os seus em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Pode estar um caos, mas a igreja, os servos do Senhor, estarão guardados por Deus. Então, é o lugar mais seguro, é o melhor
lugar que podemos estar. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.